Tudo que você vai ver agora existe. Não é teoria da conspiração, não é especulação de internet, não é lenda de livro de esoterismo. São objetos físicos, reais, documentados, que você pode visitar amanhã se comprar uma passagem de avião. E cada um deles representa algo que a ciência moderna, com todos os seus laboratórios, satélites, supercomputadores e inteligência artificial, não consegue explicar completamente. Uma bateria montada 2000 anos antes de alguém inventar a eletricidade. Um cálice romano que usa nanotecnologia que a ciência redescobriu no século XXI. Uma coluna de ferro que não enferruja há 16 séculos, quando o aço moderno dura anos. Um computador astronômico com engrenagens que a Europa só desenvolveria 1500 anos depois. E caixas de granito de 100 toneladas, polidas com precisão que máquinas modernas lutam para igualar, escondidas em túneis subterrâneos, todas completamente vazias. Hoje, eu vou investigar os 5 maiores mistérios tecnológicos da história humana, em ordem crescente de impossibilidade. Quando você chegar no número 1, vai entender por que engenheiros modernos entram nesses túneis e saem sem conseguir dormir. Caso aberto. Vamos investigar. Antes de começar, uma regra desta investigação. Cada tecnologia que vou apresentar tem 3 características em comum. Primeira, é verificável. Você pode ir lá, ver, tocar, medir. Segunda, foi analisada por cientistas e engenheiros com credenciais reais, não blogueiros de conspirações. Terceira, nenhuma tem explicação completa e consensual na ciência atual. Não estou dizendo que são milagres. Não estou dizendo que são aliens. Estou dizendo que são perguntas sem resposta. E perguntas sem resposta são a coisa mais perturbadora que existe, porque elas provam que o que chamamos de progresso humano não é uma linha reta para cima. Às vezes, a civilização sobe, e às vezes desce. E quando desce, leva o conhecimento junto. Vamos começar pelo número 5. Tecnologia. 5. A bateria que tem 2000 anos. Bagdá, Iraque, 1936. Trabalhadores construindo uma ferrovia perto de Bagdá encontram um túmulo antigo durante a escavação. Dentro do túmulo, entre cerâmicas comuns e objetos do cotidiano da época parta, um pequeno jarro de barro, 14 centímetros de altura, cor de terra, absolutamente sem graça, nada que chamasse a atenção de qualquer pessoa comum. Mas quando Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, examinou o objeto com atenção, reconheceu algo que simplesmente não deveria estar ali. Dentro do jarro havia um cilindro de cobre com 10 centímetros de comprimento. Dentro do cilindro, um bastão de ferro suspenso no centro, sem tocar as paredes em nenhum ponto. A abertura estava selada com betume, um tipo de asfalto natural usado como impermeabilizante na antiguidade. König reconheceu a estrutura imediatamente. 2 metais com potenciais eletroquímicos diferentes, separados por espaço suficiente para um eletrólito líquido, vedados para evitar vazamento. Era um elemento galvânico. Em linguagem moderna, uma bateria. König publicou sua teoria em 1940. O mundo acadêmico reagiu com ceticismo. Disseram que era coincidência, que era um recipiente para pergaminhos, que era um artefato ritual sem função prática. Então, o cientista americano Willard Gray decidiu testar. Ele construiu uma réplica exata do objeto usando os mesmos materiais, cobre, ferro, betume, e encheu com suco de uva. O dispositivo gerou corrente elétrica mensurável, cerca de 1 volt de tensão, suficiente para processos de eletrólise e galvanoplastia.
revestimento de metais com outro metal usando eletricidade. E não era um objeto isolado. Recipientes similares foram encontrados em Seleucia, cidade vizinha da mesma época. Perto deles, agulhas de bronze e ferro, exatamente o tipo de instrumento usado em galvanoplastia. Joias douradas da região da Mesopotâmia com camadas de revestimento de ouro inexplicavelmente finas e uniformes para a tecnologia disponível na época. O médico romano Scribonius Largus, escrevendo no século I, descrevia o tratamento de gota com choques elétricos de arraias marinhas aplicadas aos pés dos pacientes. A ideia de usar eletricidade terapeuticamente era familiar ao mundo antigo muito antes da ciência nomear o fenômeno. A bateria de Bagdá antecede a pilha de Alessandro Volta, considerada oficialmente a primeira bateria da história humana, em pelo menos 1.600 anos. Mas então, em 2003, durante o caos da invasão do Iraque, o Museu Nacional de Bagdá foi saqueado. Entre os objetos roubados, a bateria de Bagdá. O objeto que poderia provar definitivamente que civilizações antigas geravam eletricidade desapareceu, e até hoje ninguém sabe onde está. O que a ciência sabe? A réplica funciona e gera corrente elétrica real. O que não tem resposta? Era uso intencional ou coincidência de design? Onde está o original? E o que mais foi perdido naquele saque? Tecnologia 4. O cálice que muda de cor. Museu Britânico, Londres. Hoje, existe um cálice romano com 1.600 anos guardado atrás de vidro blindado, e ele faz algo que parece saído de um filme de ficção científica. Quando a luz bate na frente, ele é completamente verde, como jade. Quando a luz passa por trás, ele vira vermelho, como rubi. O mesmo cálice, a mesma peça de vidro, duas cores completamente diferentes dependendo da direção da luz, sem pintura, sem filtro, sem truque visível. Na superfície está gravada uma cena mitológica. O rei Licurgo da Trácia, preso em videiras de uva, enquanto Dionísio observa sua destruição. A gravura é extraordinária, mas o truque da cor não tem nada a ver com ela. Está escondido dentro da própria estrutura molecular do vidro. Por décadas ninguém entendeu. Os físicos sabiam que era real, mas não conseguiam explicar o mecanismo. A resposta chegou nos anos 90, quando pesquisadores analisaram fragmentos de vidro romano similar com microscópio eletrônico de varredura. O que encontraram foi impossível de acreditar à primeira vista. Dentro do vidro, havia partículas de uma liga de ouro e prata, com tamanho entre 50 e 70 nanômetros. Para ter noção, 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Essas partículas são 1000 vezes menores que um grão de sal. Invisíveis não só a olho nu, invisíveis a microscópios ópticos comuns. Quando a luz toca essas nanopartículas metálicas, os elétrons livres do metal entram em ressonância e mudam o comprimento de onda da luz que refletem e transmitem. Prata em ressonância cria verde. Ouro em ressonância cria vermelho. Esse efeito se chama ressonância plasmônica de superfície. É usado hoje em sensores biomédicos de diagnóstico, detectores de poluição aquática e tecnologias holográficas de última geração. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Cambridge conseguiram reproduzir um efeito similar, usando arranjos de 16 milhões de nanopartículas por milímetro quadrado, criados em laboratório controlado com equipamentos de precisão nanométrica. Os romanos conseguiram o mesmo resultado. No século IV, sem microscópio, sem espectrômetro, sem nenhum instrumento capaz de ver partículas dessa escala. A proporção exata era de 70 partes de prata para 30 partes de ouro. Essa proporção não é acidental. Ela foi escolhida precisamente para criar o efeito bicromático.
qualquer variação significativa destruiria o resultado. Como artesãos do século IV controlaram a proporção de metais na escala de nanômetros, sem conseguir ver o que estavam fazendo? O segredo de fabricação morreu com o Império Romano. O cálice de Licurgo é o único exemplar completo que sobreviveu. Há fragmentos de outros objetos similares, mas nenhum inteiro. Nenhum outro com esse nível de preservação. O que a ciência sabe? O mecanismo físico da ressonância plasmônica explica completamente o efeito de mudança de cor. O que não tem resposta? Como artesãos sem instrumentos de escala nanométrica controlaram a proporção e distribuição das partículas com precisão suficiente para criar esse efeito de forma reprodutível? Tecnologia 3. A coluna que não enferruja. Nova Delhi, Índia. Pátio da mesquita Quwat-ul-Islam. Uma coluna de ferro, 7 metros e 20 centímetros de altura, mais de 6 toneladas de peso. Uma inscrição em sânscrito gravada na base a conecta ao rei Chandragupta, segundo da dinastia Gupta, século IV depois de Cristo. Ela está de pé há aproximadamente 1.600 anos, sob chuvas de monção, sob sol escaldante de 45 graus, ao ar livre em Nova Delhi, uma das cidades com clima mais agressivo para metais do mundo, e tem praticamente zero ferrugem. Em 1720, mais de 1.300 anos depois de sua construção, um canhão foi disparado contra ela como teste de resistência durante uma batalha. Ela aguentou. Deixou apenas uma amassado a 4 metros de altura. A bala ricocheteou. O ferro comum no clima de Delhi enferruja em poucos anos. A Torre Eiffel, construída com aço moderno e engenharia francesa do século XIX, precisa ser repintada completamente a cada 7 anos para não entrar em colapso estrutural por corrosão. A coluna de Delhi está de pé desde o século IV, sem uma gota de tinta, sem manutenção documentada, sem proteção química. Em 1912, químicos britânicos tiraram as primeiras amostras para análise. Ficaram confusos. O ferro tinha características incomuns, mas não conseguiram identificar o mecanismo de proteção com a tecnologia disponível. A explicação real veio 91 anos depois. Em 2003, o professor Bala Subramanian, do Instituto Indiano de Tecnologia de Kanpur, publicou uma pesquisa usando difração de raios-x, testes eletroquímicos e microscopia eletrônica de varredura. Pela primeira vez, o mecanismo foi completamente entendido. O ferro da coluna contém aproximadamente 1% de fósforo e quase nenhum enxofre ou magnésio, elementos que aceleram a corrosão. Essa composição específica, quando exposta a ciclos de umidade e secagem, forma progressivamente uma camada de fosfato de ferro cristalino com espessura de apenas 1/20 de milímetro na superfície do metal. Essa camada é invisível a olho nu, mas funciona como um escudo que se autocura. Se regenera a cada vez que a chuva molha e o sol seca. Com o passar dos séculos, a camada ficou mais densa e mais eficiente. Quanto mais velha a coluna, mais protegida ela está. Na prática, os ferreiros indianos do século IV criaram um análogo natural do aço inoxidável, 15 séculos antes da invenção oficial do aço inoxidável em 1913. Mas aqui está o problema que nenhuma explicação resolve completamente. Para conseguir exatamente 1% de fósforo no ferro, sem contaminar com enxofre ou magnésio, é necessário um controle preciso da composição do minério e da temperatura e duração do forjamento. Hoje fazemos isso com espectrômetros, sensores de temperatura e controle computadorizado. Os ferreiros do século IV usaram solda por forjamento manual, aquecendo e martelando o ferro repetidamente, sem termômetro, sem análise química.
sem nenhum instrumento de medição além dos próprios olhos e mãos. E a coluna foi fabricada a partir de múltiplas peças forjadas individualmente e depois soldadas a quente, mais de 120 peças de ferro empilhadas e marteladas até fundir em uma só. Esse processo de solda por forjamento é extremamente sensível à temperatura, alguns graus a mais ou a menos na hora da soldagem, e a peça racha ou não adere. Realizar esse processo em escala de 6 toneladas em 120 peças, com consistência suficiente para criar uma composição química uniforme em todo o volume, é uma façanha que metalurgistas modernos descrevem como extraordinária, mesmo com ferramentas contemporâneas. A metalurgia moderna ainda não reproduziu exatamente essa combinação de composição e resistência à corrosão nessa escala. O que a ciência sabe? O mecanismo de proteção foi identificado e explicado completamente. O que não tem resposta? Como ferreiros sem instrumentos analíticos controlaram a composição química do ferro com precisão suficiente para criar esse efeito em escala de 6 toneladas? E por que esse conhecimento não foi transmitido para nenhuma tradição metalúrgica posterior? Tecnologia 2. O computador de 2000 anos. Fundo do Mar Mediterrâneo. Costa da ilha de Antiquítera, Grécia. Outubro de 1900. Mergulhadores gregos buscando esponjas marinhas são forçados a ancorar perto da ilha durante uma tempestade. Para não perder tempo, o capitão manda um mergulhador descer enquanto esperam o mar acalmar. O mergulhador sobe em pânico, gritando sobre corpos no fundo do mar. O capitão desce pessoalmente. Não eram corpos. Era um naufrágio romano do século I a.C., com estátuas de mármore e bronze espalhadas pelo fundo, junto com ânforas e moedas. As estátuas eram tão realistas que o mergulhador sem experiência as confundiu com cadáveres. Entre as esculturas havia um bloco de bronze corroído, verde e sem forma aparente. Ninguém prestou atenção nele. Foi parar numa caixa no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, onde ficou esquecido por 2 anos. Até que o político Spyridon Stiles notou uma rachadura no metal oxidado. E dentro da rachadura brilhava uma engrenagem, pequena, com dentes triangulares uniformes, perfeita, num objeto de mais de 2000 anos. O que veio depois transformou completamente a história da tecnologia humana. Dentro daquele bloco corroído havia um sistema de 37 engrenagens de bronze, a maior com 223 dentes individualmente cortados. O mecanismo inteiro cabia numa caixa do tamanho de um laptop. E quando alguém girava a manivela na lateral, o mecanismo calculava com precisão astronômica a posição do Sol em qualquer data, a posição da Lua e suas fases, a localização dos 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Previsão de eclipses solares e lunares com meses de antecedência, o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos e o ciclo Saros de 18 anos usado para prever eclipses. A precisão desse mecanismo atingia o que a astronomia europeia só alcançaria séculos depois. Mas o detalhe mais tecnicamente perturbador não é a complexidade geral. É um componente específico dentro do sistema. Para calcular a posição da Lua corretamente, o mecanismo precisava compensar uma realidade orbital. A Lua não se move em velocidade constante. Ela acelera quando está mais próxima da Terra e desacelera quando está mais distante, porque sua órbita é elíptica, não circular. Para resolver esse problema de física orbital, os construtores do mecanismo usaram 2 engrenagens com eixos levemente deslocados entre si. Esse sistema converte movimento circular uniforme em movimento circular variável, acelerando e desacelerando a engrenagem da Lua em sincronia com sua órbita real.
Esse mecanismo tem um nome na engenharia moderna: engrenagem diferencial com pino e ranhura. A engrenagem diferencial, segundo a história oficial da tecnologia, foi inventada na Europa Ocidental no século XVI. Aparece documentada pela primeira vez em tratados de engenharia do Renascimento. Ela estava dentro desse mecanismo construído no século I a.C., 1500 anos antes. E o conceito físico subjacente, que a Lua tem órbita elíptica e varia de velocidade, foi formalizado matematicamente por Johannes Kepler apenas em 1609. Os construtores do mecanismo de Antikythera implementaram mecanicamente uma solução para um problema físico que a ciência só descreveria matematicamente 1700 anos depois. Inscrições na tampa traseira do mecanismo, lidas graças à tomografia de raios-x de alta resolução feita em 2016, eram um manual de instruções detalhado para operar o equipamento. Descreviam as engrenagens, suas funções e como interpretar os ponteiros frontais. O arqueólogo e físico Derek Price passou décadas estudando o mecanismo e concluiu algo que ressoa até hoje. O mecanismo não era único. O nível de sofisticação implica uma tradição longa de fabricação desse tipo de instrumento. Cícero, o filósofo romano do século I a.C., descreveu em seus escritos um instrumento similar criado por Arquimedes em Siracusa. Havia outros, uma tradição inteira de computadores mecânicos astronômicos no mundo antigo, que desapareceu completamente com a queda de Roma. O mecanismo de Antikythera é o único sobrevivente. O que a ciência sabe, o funcionamento foi completamente reconstruído digitalmente. A matemática e física por trás são totalmente identificáveis e verificáveis. O que não tem resposta: como foram fabricadas engrenagens com essa precisão de corte sem torno mecânico? Onde estão os outros mecanismos que certamente existiram? Por que essa tradição tecnológica desapareceu completamente sem deixar descendência técnica? Tecnologia 1. As caixas que ninguém consegue explicar. Egito, Saqqara, 1850. O arqueólogo francês Auguste Mariette está escavando perto da pirâmide de Djoser, a pirâmide em degraus de Saqqara, a mais antiga do Egito, quando nota algo saindo da areia. Uma fileira de esfinges de pedra, enterradas até o pescoço, alinhadas com precisão. Mariette a segue. A fila continua, e termina numa entrada selada na rocha. A equipe usa dinamita para abrir a passagem. Do outro lado, um labirinto de túneis escavados diretamente na rocha calcária, escuros, com cheiro de milênios, e largos o suficiente para 2 pessoas passarem de lado, com muito pouco espaço sobrando. Ao longo dos corredores, em câmaras laterais escavadas na rocha, estão as coisas mais perturbadoras que Mariette jamais encontrou. 24 caixas enormes de granito preto e rosa. Cada caixa tem 4 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, 3,3 metros de altura. A tampa pesa 30 toneladas. O corpo pesa aproximadamente 70 toneladas. Total, cerca de 100 toneladas por unidade. Para ter uma referência concreta, 100 toneladas é o peso de um vagão de trem completamente carregado de carga, dentro de túneis onde mal cabem 2 pessoas lado a lado. A explicação oficial para esse lugar, chamado de Serapeum de Saqqara, é que ali eram enterrados os touros sagrados Apis. Na religião egípcia antiga, o touro Apis era considerado a encarnação viva do deus Ptah. Quando um touro Apis morria, era mumificado e entrado com rituais elaborados. Quando Mariette abriu as caixas, não havia touros, não havia ossos, não havia resíduos de mumificação, não havia os objetos funerários típicos, amuletos,
Ushabtis, vasos canópicos que acompanhavam qualquer enterramento egípcio, humano ou animal. Não havia inscrições internas, não havia nada. Apenas câmaras vazias com superfícies internas que são o verdadeiro mistério desse lugar. O engenheiro Christopher Dunn, com 49 anos de experiência em manufatura de alta precisão para a indústria aeroespacial americana, visitou o Serapeum e mediu as superfícies internas de duas das caixas com um calibrador industrial de alta precisão, tolerância de 0,2 de milésimos de polegada. Esse é o tipo de instrumento usado para verificar qualidade em peças aeroespaciais e semicondutores. O que ele encontrou foi tecnicamente impossível de processar. As paredes internas eram planas em nível que na manufatura moderna só se alcança com máquinas de controle numérico computadorizado, fresadoras CNC de alta precisão guiadas por computador. Os ângulos de 90 graus nos cantos internos eram perfeitos, sem desvio mensurável. O raio de curvatura nos cantos era de apenas 4 milímetros, indicando que a ferramenta que criou esses cantos tinha ponta de menos de 4 milímetros de raio e foi guiada com precisão milimétrica ao longo de toda a extensão das arestas internas. Quando Dunn consultou uma empresa especializada em manufatura de pedra nos Estados Unidos sobre reproduzir uma dessas caixas a partir de um bloco único de granito, a resposta foi direta e definitiva. Mesmo com orçamento ilimitado e os melhores equipamentos disponíveis atualmente, não seria possível. A caixa teria que ser montada a partir de 6 placas separadas de granito e coladas ou unidas depois. Esculpir esses ângulos e essa planicidade dentro de um monólito fechado, com ferramentas que precisam entrar e sair pela abertura superior, ultrapassa as capacidades técnicas atuais. Os egípcios antigos esculpiram cada caixa de um único bloco de granito, com ferramentas de cobre, o metal mais duro disponível na época. O granito tem dureza 7 na escala de Mohs. O cobre tem dureza 3. Você não corta granito com cobre. A física não permite. E o granito de algumas dessas caixas é diorito, dureza 8, mais duro que qualquer ferramenta de metal disponível no Egito Antigo. Os blocos de granito foram extraídos nas pedreiras de Assuão, a mais de 800 quilômetros de Saqqara, a mesma distância de São Paulo até o interior do Nordeste. Depois transportados 800 quilômetros, sem roda, sem caminhão, sem trilho. Depois descidos para dentro dos túneis, pelos corredores onde mal cabem 2 pessoas. Depois posicionados em câmaras laterais, com menos de 40 centímetros de espaço entre a caixa e as paredes do túnel. Espaço insuficiente para posicionar qualquer equipamento de içamento conhecido. Não existe técnica de engenharia convencional que explique como peças de 100 toneladas foram manobradas em corredores estreitos e posicionadas com precisão em câmaras laterais, sem espaço para trabalhar. E há uma caixa inacabada, no meio de um dos corredores, parada, como se os construtores simplesmente parassem no meio do trabalho e fossem embora para nunca mais voltar. Sem explicação, sem contexto, apenas parada ali há milênios. Mas o detalhe final, o mais perturbador de todos, vem do momento da abertura das caixas. Quando Mariette usou explosivos para abrir uma das tampas, os presentes relataram que ao surgir a fresta inicial de abertura, o ar e a poeira foram instantaneamente sugados para dentro da caixa, como se dentro houvesse pressão negativa, vácuo, câmaras vedadas a vácuo, dentro de caixas de granito polido com precisão micrométrica, sem nada dentro. Para quê? Essa é a pergunta que nenhuma teoria consegue responder satisfatoriamente. Touros sagrados não precisam de câmaras a vácuo com precisão micrométrica.
Nenhum ritual funerário egípcio documentado em qualquer papiro ou inscrição menciona esse tipo de container. Nenhum texto antigo descreve sua fabricação. Nenhum hieróglifo nas paredes externas explica sua função. Elas simplesmente existem, há 3.000 anos, perfeitas, vazias e sem resposta. O que a ciência diz? Eram sepulturas para os touros sagrados Apis. O que não tem resposta? Como foram fabricadas com essa precisão usando ferramentas de cobre? Como foram transportadas e posicionadas em túneis estreitos demais para qualquer equipamento de içamento? Por que estavam completamente vazias? Por que aparentemente seladas a vácuo? E para que serve precisão micrométrica numa câmara funerária de animal? Agora que você viu os 5, deixa eu te dar o dado que os une. A bateria de Bagdá usava princípios de eletroquímica 2.000 anos antes de volta. O cálice de Licurgo manipulava nanopartículas 1.600 anos antes da nanotecnologia. A coluna de Delhi criou proteção equivalente ao aço inoxidável 15 séculos antes da invenção oficial. O mecanismo de Antikythera tinha engrenagens diferenciais e compensação de órbita elíptica 1.500 anos antes desses conceitos serem formalizados. E as caixas do Serapeu têm precisão de fabricação que desafia os limites do que considera possível com as ferramentas egípcias disponíveis na época. Cada um não é uma anomalia isolada, é um fragmento de algo maior. Civilizações que desenvolveram soluções tecnológicas sofisticadas para problemas reais, que perderam esse conhecimento por guerra, colapso, peste, conquista, e que deixaram para trás apenas esses fragmentos como testemunhas silenciosas de algo que nunca deveria ter sido esquecido. Derek Price, o físico que passou décadas estudando o mecanismo de Antikythera, escreveu algo que nunca saiu da minha cabeça. É intimidante saber que, logo antes do colapso de sua civilização, os gregos tinham chegado tão perto de nossa era, não apenas em pensamento, mas em tecnologia aplicada. Logo antes do colapso, tecnologia avançada. E depois, nada. Silêncio. Séculos de regresso. Não precisamos de aliens para essa história ser perturbadora. Precisamos apenas aceitar que o progresso humano não é garantido, que conhecimento acumulado pode ser perdido e que talvez, provavelmente, já foi perdido antes. Esses 5 objetos existem, agora, hoje. Você pode comprar uma passagem, ir até os museus e ficar na frente deles. A bateria de Bagdá está desaparecida, roubada em 2003 durante o saque ao Museu Nacional do Iraque. As outras 4 estão acessíveis ao público, em Londres, Nova Delhi, Atenas e no próprio Egito. E cada uma delas faz a mesma pergunta silenciosa para qualquer pessoa que para na frente e pensa com honestidade. O que mais existe que ainda não encontramos? Se já encontramos uma bateria de 2.000 anos, um computador de 2.000 anos, um cálice com nanotecnologia de 1.600 anos, uma coluna inoxidável de 1.600 anos e caixas de granito com precisão impossível de 3.000 anos. O que está enterrado que ainda não escavamos? O que foi destruído que nunca vamos descobrir? E o que a próxima escavação vai revelar que vai reescrever mais uma vez tudo o que achávamos saber? Caso investigado, definitivamente não encerrado. E aí, qual das 5 tecnologias você achou mais impossível de explicar? Deixa nos comentários. Deixa o like se esse vídeo mudou sua visão sobre o passado. Se inscreve no O Detetive do Desconhecido e ativa o sininho. Até a próxima investigação.